A história começa em um mundo fantástico, onde humanos e criaturas mágicas habitam diferentes regiões do planeta. No fundo de uma floresta exuberante, onde dezenas de espécies de feras mágicas prosperam e coexistem, uma jovem mãe dragão desce até sua caverna. Depois de ficar sobre seu ovo durante toda a noite, chega a hora de caçar comida, então ela cobre o ovo com terra. No entanto, só a terra não é suficiente para acalmar as preocupações da mãe dragão, então ela atinge o solo com chamas incandescentes, mantendo o chão quente enquanto está fora. Quando fica satisfeita, ela deixa a caverna e voa para o céu, procurando por presas. Quando o olhar da dragão se fixa em um par de lobos, ela mergulha para capturá-los. De repente, ela é atingida por uma flecha direto na cabeça, caçada por um grupo de humanos escondidos nos arbustos no chão. Depois que a mãe dragão morre, eles se aproximam para recolher sua pele e carne. Algum tempo depois, uma criatura grávida chamada Cat Sith entra na mesma caverna onde a dragão havia protegido o seu ovo. Em comparação com gatos normais, os Cat Siths são a raça inteligente capaz de pensar racionalmente e usar magia. Quando essa mãe gata percebe o ambiente tranquilo da caverna, ela se instala ali para dar à luz. Pouco tempo depois, seus filhotes nascem, e o calor de seus corpos cheios de vida atravessa o ovo enterrado sob a terra. Isso faz com que o filhote de dragão finalmente saia da casca, e a pequena criatura coloca sua cabeça confusa para fora do chão. Preocupada, a mãe gata percebe imediatamente e puxa o filhote de dragão para fora. Exposto ao ar frio da caverna, o pequeno dragão começa a tremer. Ao ver isso, a mãe gata cheira seu corpo algumas vezes e decide que ele é uma criatura completamente inofensiva. Então, com o coração cheio de compaixão, ela permite que o dragão mame junto de seus próprios filhotes. Como criaturas mágicas não são limitadas por fronteiras normais, é natural que às vezes criem filhos de outras espécies. Observando o filhote de dragão se aconchegar com seus filhos, a mãe gata se pergunta em que tipo de fera fantástica ele crescerá. Alguns dias depois, quando os filhotes já conseguem se mover, a mãe gata começa a ensiná-los a caçar. Ela mostra como perseguir a presa a partir de um esconderijo e como emboscá-la com sucesso. Além da caça física, a mãe gata também ensina seus filhos a usar magia de trovão, já que os Cat Siths são capazes de lançar feitiços mágicos. O filhote de dragão tenta copiar seus irmãos, mas não consegue lançar o feitiço de trovão por causa da diferença entre seus talentos. Então ele bate suas pequenas asas para erguer o próprio corpo do chão, deixando todos impressionados. Em vez de raios, o filhote de dragão tenta usar uma bola de fogo, mas infelizmente ela falha e o explode para longe. Mesmo assim, o dragão se recupera rapidamente de seu fracasso, depois de receber um pouco de incentivo de sua mãe e irmãos. De repente, a mãe gata detecta uma presença hostil por perto e ordena que todos os seus filhos permaneçam em silêncio. Embora as crianças obedeçam, elas perguntam baixinho por que ela tem tanto medo dessas novas criaturas. A mãe gata explica que essas criaturas são humanos, vindos de um reino próximo. Como a floresta abriga muitas espécies fracas de monstros, esses humanos a chamaram de Floresta dos Novatos e enviam seus iniciantes para cá a fim de ganhar experiência. Depois de terminar sua explicação, a mãe gata alerta seus filhotes que os humanos podem ser muito gentis ou muito cruéis, dependendo da pessoa. Além disso, ela diz a eles que os humanos podem ser poderosos o suficiente para matar ursos gigantes e que também caçam os Cat Siths como presas para obter materiais. Como esses humanos são tão perigosos, ela avisa seus filhotes para evitá-los a todo custo. Ao ouvirem seu alerta severo, todas as crianças memorizam o cheiro dos humanos e fazem uma anotação mental para evitá-los no futuro. Alguns dias depois, um brilho roxo intenso irrompe da floresta, vindo de um círculo de invocação repentino. O alvo dessa invocação é a mãe gata, que percebe que os humanos próximos estão tentando invocá-la. Enquanto os filhotes observam confusos, ela percebe que aquilo é uma despedida. Ela começa a orientá-los gentilmente com suas últimas palavras, lembrando seus filhos de permanecerem juntos caso um dia enfrentem perigo na floresta. Embora esteja confiante de que eles conseguem sobreviver com suas próprias habilidades, ela informa aos filhos que teve muitos outros descendentes na floresta, os quais os ajudariam prontamente caso precisassem. Então, depois de desejar uma vida longa e saudável a todos os seus filhos, a mãe gata finalmente desaparece, e o círculo de invocação se fecha diante das crianças devastadas. Anos depois que os gatos crescem, eles deixam sua caverna original para se aventurar e começar suas vidas como adultos. Apenas o filhote de dragão, que agora cresceu e se tornou uma bela fera, permanece no lugar onde sua mãe o criou pela primeira vez. Embora o dragão consiga sobreviver sozinho, ele se sente solitário sem a companhia de seus irmãos, que estiveram com ele todos esses anos. Depois de algum tempo, uma das irmãs gatas do dragão volta para casa com seu marido. Ela o apresenta ao irmão dragão, que recebe os dois alegremente na
caverna. Mais tarde, a irmã gata dá à luz seus filhotes, e o dragão assume a responsabilidade de criá-los. Ele ensina todos eles a se esconder e caçar ratos como um gato, além de avisá-los para se afastarem dos humanos sempre que os virem. Os pequenos filhotes concordam e aceitam todos os ensinamentos do tio, e quando também crescem, todos deixam a caverna para começar suas vidas na floresta. Algum tempo depois, uma estranha gata se aproxima da caverna do dragão. Embora ela seja uma gata nova, o dragão reconhece nela o cheiro de um de seus irmãos. Acontece que essa gata é uma das filhas de seu irmão e precisa de abrigo, pois está muito grávida. Ela explica ao dragão que seu pai disse para ela buscar refúgio com seu tio caso algum dia precisasse, e é por isso que agora está visitando. Ao ouvir que seus irmãos ainda se lembram dele e confiam nele enquanto vivem suas vidas longe na floresta, o dragão se emociona de alegria e imediatamente permite que a jovem gata descanse em sua caverna. Com o passar dos anos, o dragão continua crescendo, ficando maior e mais forte, e ganha a habilidade de conversar com espíritos da natureza. Durante uma de suas conversas, ele finalmente descobre que, na verdade, pertence a uma espécie diferente dos Cat Siths. O dragão decepcionado explica isso aos seus parentes gatos, mas nenhum deles se importa. Em vez disso, eles sorriem para ele como sempre fizeram. Então ele esquece suas preocupações e continua a ensiná-los. Um dia, enquanto o dragão voa pacificamente sobre a floresta, ele avista alguns humanos com uma enorme pilha de gatos mortos, caçados apenas por suas peles. O dragão explode de raiva e queima os humanos vivos. Depois de destruir os humanos, o dragão pergunta aos espíritos se eles caçam gatos para se alimentar. Eles explicam que os humanos caçam gatos apenas por causa de sua pele, o que deixa o dragão ainda mais furioso, pois ele acredita que uma criatura não deveria ser morta, a menos que seja por comida ou sobrevivência. Na infância, o dragão era fraco demais para proteger todos. Agora as coisas são diferentes, pois ele possui o imenso poder do corpo de um dragão, junto das capacidades destrutivas da magia espiritual. O dragão decide que já teve o bastante da crueldade dos humanos e voa até o reino mais próximo para avisá-los. Quando os humanos percebem o dragão gigante em suas terras, ele anuncia em um tom dominante que matou os aventureiros que assassinaram os gatos inocentes. Ele avisa aos outros humanos que eles sofrerão o mesmo destino caso não parem de atacar os gatos sem motivo, mas os humanos se recusam a ouvir suas palavras. Em vez disso, eles chamam todos os seus magos e atacam o dragão com feitiços de trovão. Como os humanos não conseguem usar magia espiritual pura, seus feitiços são incrivelmente fracos e ineficazes contra o poderoso dragão. O dragão fica furioso com sua rebelião e começa a queimar todo o reino com suas chamas. Em sua fúria, ele pensa que todos os humanos merecem morrer, mas então avista os plebeus fracos, assim como uma jovem garota inocente chorando desamparada no chão. A garota também tem um gato de estimação, que tenta corajosamente protegê-la do dragão. Ao ver um de seus próprios parentes tão próximo de uma humana, o coração do dragão se comove, e ele decide perdoá-los por causa das pessoas bondosas entre eles. No entanto, ele não os deixa sem um aviso, dizendo que caso os humanos matem outro gato sem necessidade de comida ou autodefesa, ele dará continuidade às punições anteriores. Anos após a fúria do dragão, um novo príncipe cresceu no reino humano. Infelizmente, esse príncipe possui um talento mágico lamentável, então toda a família real se preocupa com seu futuro. O próprio príncipe sabe de suas limitações, então ele sai escondido de seu quarto à noite, tentando praticar magia sozinho. Depois de falhar em várias tentativas, um gato aparece ao seu lado. O príncipe olha para o gato, que lhe oferece conforto naquele momento difícil. Então ele tenta novamente e dessa vez consegue queimar uma folha com o poder de sua magia. O príncipe comemora sua vitória, mas percebe que o gato também está celebrando. Como gatos não são permitidos no palácio, o príncipe conclui que esse gato entrou escondido ali durante a noite. No entanto, ele também sabe que o reino deveria deixar todos os gatos em paz e devolvê-los à floresta para evitar a ira do dragão. Ele pergunta ao gato se consegue encontrar o caminho de volta para a floresta. Então ele balança a cabeça e vai embora. Na noite seguinte, o príncipe sai escondido novamente, perguntando-se se o gato também apareceria. Embora fique decepcionado no início, o príncipe logo encontra o gato esperando por ele. A partir daquele dia, o gato começa a apoiá-lo em sua jornada de aprendizado mágico, a ponto de o príncipe aprender a conversar com ele. Um dia, enquanto o príncipe divide comida com o gato, um ancião do palácio os observa silenciosamente à distância. Ele conta isso ao rei, que imediatamente chama o príncipe para conversar. Depois de se certificar de que o príncipe não está maltratando o gato, o rei permite que ele continue sendo amigo dele, pensando que o dragão não ficaria bravo sem motivo. Antes que o ancião possa expressar seu protesto, um alerta assusta todos quando o lendário dragão aparece mais uma vez no reino. As pessoas aterrorizadas
aterrorizadas se perguntam se seu fim chegou, mas o dragão apenas se senta e olha ao redor procurando por alguém específico. Logo, o gato sai do palácio e começa a conversar com o dragão. Ele diz ao dragão que quer ensinar magia ao jovem príncipe, mas o dragão recusa, pensando que é perigoso demais entregar uma magia tão poderosa à imprevisível raça humana. No entanto, o gato o tranquiliza dizendo que o príncipe é seu amigo, e pouco depois, o jovem garoto corre para encontrar o dragão. Quando o gato apresenta o príncipe a ele, o dragão se recorda da cena familiar do pequeno gato protegendo uma jovem garota tantos anos atrás. Isso amolece seu coração, então ele concorda em discutir o assunto com o rei humano. O gato sorri e agradece a ele, e logo o dragão usa uma magia de transformação para assumir a forma de um gato também. Em sua forma felina, o dragão entra nos aposentos do rei. O rei o cumprimenta humildemente como o dragão imperial, e o dragão admite a contragosto que o pequeno príncipe de alguma forma conquistou seu parente gato. Como o gato quer ensinar magia a ele, o dragão se oferece para deixá-lo ficar, desde que o rei concorde. Ao ouvir isso, o rei fica chocado, pois a magia usada pelo dragão é a magia mais forte e secreta do mundo. No entanto, o dragão não se importa tanto assim com ela, explicando que qualquer um pode aprendê-la conversando com os espíritos da natureza. Mesmo assim, o rei sabe que a magia espiritual é poderosa o bastante para literalmente mudar o equilíbrio de poder do mundo a favor de seu reino. Ele começa a agradecer ao dragão imperial de maneira respeitosa, mas o dragão acha que ele está sendo pretensioso demais, e em vez disso diz para ele chamá-lo de gato dragão. Ao ouvir isso, o rei sorri e concorda rapidamente. A partir daquele dia, o jovem príncipe aprende a secreta magia espiritual com o gato da floresta, e a transmite para outros humanos. Com o passar dos anos, sempre que um rei tem um filho, os gatos da floresta visitam o castelo para fazer amizade com o novo príncipe e ensiná-lo magia. Com o tempo, os humanos começam a proteger os gatos da floresta, enquanto os gatos continuam compartilhando sua preciosa magia com eles em troca. Enquanto isso, o dragão continua vivendo em seu antigo lar, ensinando magia aos seus descendentes da mesma maneira protetora que fez durante todos esses anos. Enquanto a história do dragão acontecia, a gata-mãe enfrentava um desafio próprio depois de ser invocada pelos humanos. Sem saber de todos os perigos que seus filhos enfrentariam, ela é invocada por uma jovem estudante de magia, chamada Annie Roça. Quando a gata confusa aparece no círculo mágico dela, a garotinha fica apavorada, torcendo para não ser atacada. O professor dela fica agradavelmente surpreso e diz para Annie mostrar o lugar à gata-mãe enquanto ele cuida dos outros alunos. Claramente, a garota assustada não quer ficar sozinha com uma criatura estranha, mas mesmo assim aceita as instruções do professor. Depois que a gata-mãe segue Annie até uma sala privada, ela descobre que foi invocada como familiar dela. Normalmente, os magos levam pelo menos alguns dias para invocar um monstro, então Annie fica com medo de ter feito algo errado ao invocar um em tão pouco tempo. Observando suas expressões nervosas, a gata-mãe percebe que essa jovem garota é extremamente insegura, apesar de ser talentosa. Seu coração se derrete ao ver o rostinho fofo dela, e ela decide criá-la como mais uma de suas próprias filhas. De qualquer forma, seus outros filhos já se tornaram adultos, então ela não se importa em deixá-los na floresta por um tempo. Ela pergunta o nome de Annie, e a garota responde sem pensar. Ao perceber que a gata acabou de falar com ela, Annie desmaia de choque. Depois disso, Annie assiste ao resto das aulas na escola antes de seguir a gata-mãe para praticar magia. Ela leva a garota até um campo de treinamento para demonstrar suas habilidades mágicas. Annie obedece e usa um feitiço de fragmento de gelo, mas sua varinha só produz uma minúscula bolinha de gelo. Mesmo assim, ela se sente orgulhosa por ter conseguido usar um ataque. Infelizmente, a gata-mãe pensa que ela acabou de preparar um lanche, então começa a mastigar o gelo. Vendo seu esforço ser tratado como um brinquedo, Annie fica vermelha de vergonha. A gata-mãe finalmente percebe o quanto ela precisa de orientação, então demonstra um feitiço de raio para ajudá-la a aprender. Annie não se sente confiante, pois nunca usou um feitiço de raio antes. Para ajudá-la, a gata-mãe usa o feitiço mais algumas vezes. Annie observa sua técnica e então se concentra com todas as forças. Para sua surpresa, sua varinha realmente produz uma pequena faísca. Enquanto ela fica radiante com o sucesso, a gata-mãe explica que ela pode aumentar seu poder ao cantar o nome do feitiço. Annie segue o conselho e entoa o nome do feitiço, criando um poderoso raio que dispara contra a parede de treinamento. A felicidade por essa conquista faz Annie derramar lágrimas de alegria. Infelizmente, a felicidade costuma durar pouco, então ela precisa acordar cedo no dia seguinte para praticar novamente. Todos os dias a gata-mãe força Annie a usar seus feitiços repetidas vezes. Ela faz isso porque mana é como resistência física, então uma pessoa pode aumentar sua mana ao esgotá-la com feitiços e deixá-la se recuperar gradualmente. Depois de um tempo,
tempo treinando o feitiço de raio, a gata-mãe pede para Annie tentar seu feitiço de gelo novamente. Ela tenta, mas falha miseravelmente outra vez. Então a gata-mãe diz que ela ainda tem um longo caminho pela frente. No almoço, os colegas de Annie ficam chocados ao vê-la comer como se estivesse morrendo de fome. No passado, a garota tímida nunca comia mais do que algumas mordidas, mas agora ela precisa de energia para repor sua mana esgotada. Na aula, uma gata-mãe se junta a Annie. Então uma aluna pergunta ao professor se ela tem permissão para estar ali. O professor explica que deu uma autorização especial para a gata ficar, já que ela é bem comportada, e o ajuda com pesquisas sobre monstros. Uma garota atrás de Annie elogia seu familiar talentoso, e Annie admite que a gata-mãe é realmente especial. Depois disso, os alunos saem para o treinamento físico, então a gata-mãe deixa a escola para caçar. Embora não existam ratos comuns na área, ela encontra uma espécie mágica chamada ratos gema. As gemas nas testas desses ratos contêm mana concentrada, o que é um ótimo lanche para a gata. Mais tarde, depois que Annie volta das aulas, a gata-mãe a faz treinar magia novamente. Exausta por causa das aulas, a pobre garota não consegue se concentrar de jeito nenhum, então a gata-mãe manda ela voltar para casa e descansar. Mais tarde, naquela noite, ela ajuda o professor de Annie com sua pesquisa sobre monstros. Ele pergunta por quanto tempo os gatos Sith criam seus filhotes, então ela admite que eles desmamam seus filhos muito mais cedo do que outros monstros. Ao ouvir isso, o professor fica surpreso, então a gata-mãe explica que também criou outras espécies de monstros. Entre elas, ela criou muitas criaturas estranhas, como o dragão alado, que ela não consegue identificar. No entanto, a maioria das outras criaturas crescia muito mais devagar do que seus gatos, então ela precisava deixá-las antes que estivessem completamente crescidas. Interessado por suas histórias, o professor pergunta onde ela vivia originalmente e descobre que ela veio da Floresta dos Novatos. Ele diz à gata-mãe que o povo de seu reino conhece muito bem a floresta, já que a usa como campo de treinamento. Pouco depois a conversa termina e a gata-mãe vai embora. No dia seguinte, ela é forçada a tomar banho por Annie. Por algum motivo, Annie se transforma em um monstro feiticeiro no chuveiro, afogando a pobre gata-mãe em água quente. A gata-mãe fica deprimida. Anna lembra de que é necessário ficar limpa se ela quiser continuar assistindo às aulas. Além do treinamento mágico, a gata-mãe também acompanha Annie na biblioteca, onde a ajuda a estudar magia. Durante toda a sua vida, ela trabalhou com feras mágicas, que sempre precisavam de cuidados práticos. Agora, ela se sente satisfeita naquele ambiente silencioso de estudo com sua filha humana. Alguns dias depois, um dos alunos falha em seu ritual de invocação, então seu portal se conecta ao submundo em vez disso. Quando alguns monstros hostis do submundo saem do portal, os professores correm para derrotá-los. Annie também ajuda na luta, fritando os monstros com seu recém-aprendido feitiço de raio. De repente, um demônio ameaçador aparece pelo portal, com uma aura muito mais forte do que a de qualquer uma das feras anteriores. Ao encarar os olhos sedentos por sangue do monstro, os magos começam a tremer de medo. Do nada, a gata-mãe começa a falar com o demônio como se o conhecesse muito bem. Ao perceber que sua mãe está bem na frente dele, o demônio perde instantaneamente toda a sua imponência. Os professores observam horrorizados enquanto a mãe e o demônio conversam como se fossem uma família normal. O demônio explica que estava preocupado com ela desde que foi invocada para longe, então foi até a floresta investigar. Lá ele encontrou seu irmão adotivo, o dragão bebê, o que o deixou ainda mais confuso. A gata-mãe pergunta se seus outros filhos estão bem, e o demônio concorda com a cabeça. Ele explica que eles ainda estão preocupados sem ela, mas a gata-mãe acha que eles vão se virar bem sozinhos. Então ela apresenta alegremente seu assustador filho adotivo aos professores. Depois de uma apresentação despreocupada, ela sugere transformar o círculo de invocação em uma masmorra, para que os alunos possam praticar lutando contra demônios. O demônio superior protesta contra a decisão dela, dizendo que será perigoso para as crianças. Para resolver isso, a gata-mãe o obriga a ficar de guarda, para que os alunos possam permanecer seguros o tempo todo. Ao ouvir todas as preocupações dela, o demônio se pergunta por que ela se importa tanto com os estudantes humanos. Então ela revela que atualmente está criando Annie como sua própria filha. Feliz por ter tantos filhos, as duas caudas da gata-mãe começam a balançar de alegria. No passado ela tinha apenas uma cauda, então o demônio fica chocado ao ver que ela sofreu uma mutação e assumiu uma nova forma. A gata-mãe concorda, explicando que sua mana aumentou depois de comer tantos ratos-gema. Pensando melhor, o demônio conclui que essa mutação apenas aumentou sua expectativa de vida, então ele aceita isso como uma bênção. A partir daquele dia, a escola de magia começa a crescer em um ritmo incrível, graças aos ensinamentos da gata-mãe e as experiências adquiridas na masmorra do demônio. Depois de vários anos, a escola forma inúmeros grandes
grandes magos, e uma delas é a própria Anne. Ao longo dos anos, ela ganha fama como a bruxa da tempestade de gelo, conhecida por seus ataques assustadores de estacas de gelo e raios. Com o tempo, Anne retorna à academia de magia como professora. Todos os novos alunos já ouviram falar de sua reputação, então a observam curiosamente em segredo. A gata-mãe também voltou com ela. Primeiro, ela vai até o salão de treinamento, onde cumprimenta o velho professor que trabalhava com ela. Depois de anos fazendo novas contribuições, o velho homem se tornou o diretor da academia. Ele dá as boas-vindas à gata-mãe, que agradece por ele ter cuidado do demônio superior e de sua masmorra durante todo esse tempo. Sentindo sua presença, o demônio superior aparece debaixo da gata-mãe em sua forma de gato. A gata-mãe sorri para ele, explicando que só veio visitá-lo na masmorra. O demônio fica irritado, pois acredita que a masmorra é perigosa demais para ela. No entanto, a gata-mãe se ofende e insiste que consegue se cuidar contra os demônios. Ela fica brava e começa a dar uma bronca nele na frente do diretor. Então o demônio, envergonhado, a arrasta para dentro da masmorra. Lá ele lembra a gata-mãe que ainda é um demônio temido no mundo humano, com uma reputação a manter. Embora a gata-mãe concorde em demonstrar mais respeito por ele em público, o demônio percebe que ela não está falando sério de jeito nenhum. Depois disso, chega a hora de Anne fazer seu discurso de apresentação para seus novos alunos. Apesar de ter tanta experiência, ela ainda fica extremamente nervosa diante de uma plateia. Enquanto os alunos ansiosos aguardam suas palavras, a pressão se torna demais para Anne suportar, e ela simplesmente trava. Felizmente, a gata-mãe aparece ao lado dela, e garante às crianças que ela é uma ótima professora. Ela também revela que criou Anne quando era pequena, e se oferece para ensinar aos alunos qualquer coisa que sua filha não consiga. Depois de dar uma chance para Anne respirar, ela pede que faça seu discurso. Anne então sorri e finalmente começa a falar. Alguns dias depois, uma das alunas de Anne fica triste depois de reprovar em uma prova. Ela se pergunta por que não consegue passar. Então Anne diz que ela não tem mana suficiente. Isso apenas desanima ainda mais a pobre garota. Então Anne explica que sua própria mana também era fraca antigamente. Porém, depois de praticar seus feitiços regularmente, ela conseguiu aumentar sua mana até atingir sua capacidade atual. A aluna segue seu conselho e vai praticar magia no dia seguinte. Ela se surpreende ao ver Anne e a gata-mãe esperando por ela, e se emociona com o apoio das duas. A aluna acha que não merece tanta atenção especial, mas Anne garante que ela tem potencial. A gata-mãe concorda, gabando-se orgulhosamente das conquistas de Anne. Ela acaba constrangendo a pobre professora em público ao revelar que Anne só conseguia usar minúsculas pedrinhas de gelo antigamente. Foi apenas graças à educação rígida e ao treinamento da gata-mãe que Anne chegou ao nível atual. Depois de ouvir isso, a aluna ganha ainda mais motivação e começa a se esforçar bastante. Sempre que ela fica cansada, Anne e a gata-mãe a encorajam a continuar treinando para desenvolver ainda mais sua resistência. No dia seguinte, a aluna visita o campo de treinamento para outra sessão de prática. Porém, seu segredo de alguma forma se espalha pela turma. Então alguns outros alunos se juntam a ela para receber os cuidados especiais da professora. Depois de várias semanas de treinamento intenso, os alunos voltam à masmorra para tentar completar o desafio. Graças aos frutos de todo o esforço, eles concluem o nível final e celebram a vitória. Por algum motivo, o demônio superior aparece diante deles, como uma estátua de pedra. Então eles se perguntam por que ele não está usando sua forma de gato, tentando recuperar sua aura como chefe final. O pobre demônio fica arrasado pela atitude despreocupada dos alunos. Por fim, ele mostra sua forma de gato, sentindo-se completamente humilhado. Enquanto isso, de volta à escola, o diretor elogia Anne por seus grandes esforços. Ela sorri aceitando sua gratidão e sugere adotar algumas novas políticas para melhorar o ambiente de aprendizado da escola. Anne acha que os alunos deveriam começar a aceitar trabalhos reais das guildas como uma forma de ganhar experiência. Embora o diretor concorde que essa experiência será valiosa para os alunos, ele a lembra de que isso envolverá a escola com várias organizações externas. Mesmo assim, Anne não desanima e se oferece para negociar os acordos através da corte real. Depois que o acordo é finalizado, a escola começa oficialmente a enviar seus alunos para estágios. Como os estágios envolvem perigos reais, os alunos são instruídos a usar sinalizadores para alertar seus professores. Quando o primeiro sinalizador dispara pelo céu, Anne é a primeira a se teleportar e resgatar seus alunos. Depois disso, os alunos retornam de seus trabalhos, alguns bem-sucedidos, enquanto outros ficam abatidos por terem fracassado. Independentemente dos resultados, Anne se sente extremamente feliz. Com lágrimas nos olhos, ela parabeniza todos por darem seus primeiros passos rumo a se tornarem magos adultos. Um ano depois, chega a hora de todos os alunos se formarem, e eles partem em grande estilo, animados com o futuro. Com o passar dos anos, a gata-mãe acompanha Anne, observando
observando sua escola de magia se transformar em uma das maiores instituições de toda a Terra. Várias décadas depois, o dragão da floresta continua cuidando dos gatos locais. Após anos vivendo com eles, os gatos passaram a chamá-lo de Senhor Asa. Certo dia, dois casais de gatos visitam a caverna do Senhor Asa, planejando dar à luz sob sua proteção. No entanto, uma das gatas está com a pata machucada. Ela explica que alguns caçadores humanos a feriram, deixando o Senhor Asa furioso. Pensando que os humanos ficaram arrogantes novamente, ele sai voando, pronto para despedaçar os caçadores. Porém, quando chega ao local, encontra os caçadores sendo aterrorizados por outros gatos. Ao ver aquilo, até mesmo o dragão esquece sua raiva por causa da confusão. Então começa a gritar com os gatos por estarem punindo os caçadores em vez de cuidarem da gata grávida. Os gatos recuam diante da bronca, mas ainda tentam convencê-lo de que os caçadores merecem ser castigados. O Senhor Asa concorda, mas ao descobrir que aqueles humanos não são do reino próximo, entende por que atacaram os gatos sem medo. Ele ressalta que se os gatos matarem esses caçadores na floresta, a terra natal deles poderá entrar em guerra com o reino vizinho. Para evitar que seus amigos se metam em problemas, o Senhor Asa manda os gatos levarem os caçadores até um vilarejo próximo, onde receberão uma punição legal. Os gatos aceitam sua decisão e vão embora. Então o Senhor Asa também retorna à caverna para ajudar as gatas grávidas. Quando volta, os dois gatos machos estão em pânico por causa de suas companheiras. Felizmente, os filhotes nascem sem nenhum problema. Depois que os bebês saem, alguns gatos jovens ficam observando-os brincar. Os gatos acham os filhotes fofos, mas o Senhor Asa avisa que eles poderão ficar maiores e mais fortes do que eles caso relaxem nos treinamentos. Diante do aviso, os gatos prometem treinar com dedicação e deixam a caverna para caçar. Enquanto isso, um dos filhotes fica interessado na garra do Senhor Asa. Ele ataca a garra com todas as forças, tentando arrancá-la. Ao observar seu filho cheio de energia, o gato pai pensa que ele se tornará um excelente caçador no futuro. 2 meses depois, os filhotes estão perto de parar de mamar. Agora, as gatas mães se sentem descansadas e prontas para caçar, enquanto o Senhor Asa cuida dos bebês. O pequeno gato obcecado pela garra continua fascinado pela garra do Senhor Asa. Ele não para de tentar roubá-la, ficando pendurado nela como um humano. Ao vê-lo em pé sobre as duas patas, os pais do gato se perguntam se ele acabará vivendo com algum humano no reino. O Senhor Asa pensa nisso, lembrando que todos os gatos que foram para o reino escolheram um parceiro humano de bom coração. No entanto, ele ainda acredita que confiar em um humano é extremamente perigoso, por mais confiável que ele pareça. Por causa disso, avisa ao gato que jamais deve viver com humanos. Enquanto o filhote continua mordendo sua garra sem pensar em nada, ele percebe que suas palavras estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Alguns meses depois, os filhotes já cresceram completamente. O Senhor Asa os leva para fora da caverna a fim de ensinar um pouco de magia. Primeiro, demonstra sua magia de transformação, assumindo sua forma de gato. Enquanto os gatos observam maravilhados, o Senhor Asa explica que a transformação pode ser usada para assumir qualquer aparência, mesmo que seja maior do que o próprio corpo. Em seguida, tenta ensiná-los a caçar. Os gatos parecem mais interessados em seu novo corpo felino. Então o dragão manda um deles descer e se comportar. Ele explica que para caçar, os gatos precisam encontrar uma presa que desejem comer. Depois devem derrubá-la e matá-la antes de se alimentarem. Ele também lembra que as presas não se entregam de graça. Como todo animal deseja viver, a presa lutará para se proteger. Então os gatos precisam aprender a combater. Depois dessa explicação, o Senhor Asa se transforma de repente em um urso assassino. No mesmo instante, todos os gatos gritam e se escondem nos arbustos atrás deles. O Senhor Asa aprova a reação, explicando que os animais considerados presas fogem de seus predadores de maneira semelhante. Ele também percebe que um dos gatos permanece firme no lugar, pronto para lutar pela própria vida. Então, volta à sua forma felina, preparando-se para ensinar aos gatos como usar magia. Ao notar o gato da garra parado atrás dele, o Senhor Asa pergunta se ele se machucou com sua transformação em urso. O gato garante que está bem, olhando fixamente em seus olhos com intensa concentração. Mais tarde, o príncipe do reino humano visita o Senhor Asa pela primeira vez. Depois de tantos anos, o jovem príncipe cresceu e se tornou um verdadeiro cavalheiro. Ao observá-lo parado ali, o Senhor Asa comenta que ele é o primeiro humano a visitar as profundezas da floresta em muitos anos. O príncipe dá uma risada, dizendo que sempre quis visitar o lar dele. Perto dali, os gatos jovens ficam curiosos com o príncipe. Os pais dos gatos explicam que aquela pessoa é um humano, e também um dos amigos do Senhor Asa. Ao ouvirem a palavra humano, os filhotes se perguntam por que não sentem medo do príncipe, já que sempre ouviram que os humanos podem ser extremamente perigosos. Os pais explicam que cada humano possui
uma personalidade diferente, então alguns deles podem ser verdadeiramente bondosos. No entanto, como existe a possibilidade de um humano ser extremamente maligno, os gatos sempre são ensinados a evitá-los. O príncipe se aproxima dos gatos, feliz por receber uma recepção calorosa da família do dragão. Um dos filhotes fica impressionado com ele e decide visitar os humanos quando crescer. Ao ouvir isso, o Sr. Asa se sente frustrado, pois queria que os filhotes ficassem longe dos humanos. Depois disso, ele ensina a todos os gatos como atravessar o território da floresta. Após caminharem por algum tempo, percebe algo estranho e manda todos se esconderem. Assim que os gatos se escondem em um arbusto, o Sr. Asa aponta para um grupo de aventureiros humanos cercado por uma alcateia de lobos. Embora os filhotes já tenham visto o príncipe, eles não reconhecem esses aventureiros como humanos. Eles acham que os aventureiros parecem muito mais musculosos e diferentes. O Sr. Asa explica que o príncipe estava relativamente desarmado, já que não tinha ido à floresta para lutar. Porém, quando um humano deseja enfrentar feras poderosas, precisa usar equipamentos externos, pois seu corpo sozinho não é forte o suficiente. O Sr. Asa também explica que alguns humanos conseguem usar magia, o que surpreende os gatos. Durante toda a vida, todos eles praticaram magia, então nunca imaginaram que alguns membros de uma espécie pudessem ser totalmente incapazes de usá-la. O Sr. Asa explica que os humanos podem ser completamente diferentes uns dos outros, por isso cada pessoa pode possuir talentos distintos. Enquanto ele explica isso, os lobos tentam atacar os aventureiros. Usando suas armas poderosas e técnicas de combate, os aventureiros destroçam os lobos com facilidade. Um deles usa um feitiço de relâmpago para matar 2 lobos com um único ataque. Ao observá-los lutar, os olhos de Kurotama brilham de admiração. Depois disso, os humanos deixam a área levando seus espólios. Enquanto os gatos ficam empolgados com a batalha, o Sr. Asa se pergunta por que aqueles humanos vieram até ali. Normalmente, humanos não visitam as profundezas da floresta, então os gatos tiveram muita sorte de poder observá-los lutando. Entre os gatos jovens, o gato cinza parece ser o mais interessado nas técnicas de combate humanas. Mesmo mais tarde, durante a noite, ele continua falando sem parar sobre os humanos, incapaz de tirá-los da cabeça. Na manhã seguinte, a mãe do gato cinza o acorda para que ele se despeça de seus irmãos mais velhos. Quando sai, ele encontra os irmãos alinhados diante do Sr. Asa. Como os gatos mais velhos já cresceram, ele pergunta o que planejam fazer no futuro. 2 dos gatos querem viver em uma cidade humana, enquanto o outro deseja construir sua casa perto de um lago. O Sr. Asa lhes deseja boa sorte e diz que sempre serão bem-vindos em sua caverna caso algum dia estejam em perigo. Os filhotes também se despedem e depois que todos terminam, os gatos mais velhos partem para começar suas jornadas. Assim que eles vão embora, o Sr. Asa lembra aos filhotes que eles também terão de partir quando crescerem. Para se prepararem para esse dia, ele os lembra de continuar treinando. Depois de algum tempo, os filhotes ganham outro grupo de irmãos. Agora que já cresceram, eles passam o tempo brincando com os irmãos mais novos. Ao observar os pequenos gatos, seus pais sorriem, lembrando-se de que os filhos mais velhos tinham o mesmo tamanho apenas um ano antes. O Sr. Asa também concorda com a cabeça, sentindo nostalgia do ano que passou. Embora o ano inteiro tenha sido cheio de caos, ele se sente aliviado por todos os gatos terem crescido em segurança. Sentando-se para relaxar, ele pede aos gatos mais velhos que se comportem bem e deem um bom exemplo aos pequenos. O Sr. Asa também avisa que seus irmãos mais novos crescerão num piscar de olhos. Os gatos concordam, achando perfeitamente natural que eles cresçam rápido. No entanto, logo percebem que subestimaram completamente a velocidade com que um gato cresce. Em poucas semanas, os filhotes passam de bebês que mal conseguem rolar pelo chão para gatos capazes de caminhar sozinhos e até mesmo caçar suas próprias presas. Com mais algum tempo, os filhotes também começam a aprender magia, fazendo seus irmãos mais velhos ficarem preocupados com a possibilidade de serem superados. Alguns dias depois, os gatos mais velhos decidem que precisam mostrar sua superioridade diante dos mais novos. Para isso, um deles sugere caçar uma criatura poderosa da floresta. Embora os outros gatos fiquem nervosos, eles concordam em fazer isso mesmo assim. Enquanto os filhotes dormem roncando, os gatos mais velhos elaboram um plano completo para derrotar aquela ameaça poderosa. Depois de terminarem o planejamento, todos saem. Mais tarde, retornam para casa suando e mais nervosos do que nunca. O Sr. Asa olha para eles com curiosidade, apenas para encontrá-los carregando com magia o enorme cadáver de um urso. Embora os gatos mais velhos estejam machucados e cobertos de hematomas, todos se sentem extremamente orgulhosos por poderem exibir sua caça aos irmãos. Enquanto os filhotes ficam fascinados com os irmãos, os gatos mais velhos explicam que precisaram dar tudo de si para caçar o urso. Eles também revelam que Kurotama, o gato que sempre adorou a garra do Sr. Asa, foi quem criou a estratégia. Infelizmente, o próprio Sr. Asa não
parece impressionado com a façanha. Ele lembra severamente aos gatos que deveriam evitar humanos e ursos a qualquer custo, arruinando completamente o clima de comemoração. Diante de sua fúria, os gatos correm para suas mamães, que também os repreendem pela perigosa façanha. Logo, a notícia desse feito incrível se espalha por toda a floresta. Muitos outros gatos descobrem que o grupo do Sr. Asa conseguiu caçar um urso sozinho. Por causa de suas habilidades impressionantes, eles acreditam que essa geração de gatos possui potencial para se juntar aos aventureiros humanos. Depois de alguns meses, os irmãos mais velhos também já cresceram completamente. Quando chega a hora da despedida, o Sr. Asa pergunta sobre seus planos para o futuro. Alguns dos gatos querem formar suas próprias famílias, enquanto outros desejam reivindicar territórios bem distantes de sua antiga casa. Alguns deles também querem ir para o reino humano. Ao ouvir isso, o Sr. Asa concorda com a cabeça e pergunta a Kurotama sobre seus planos. Animado, Kurotama diz que quer se tornar um aventureiro humano. Ao ouvir aquilo, até mesmo o Sr. Asa fica sem palavras. Ele se pergunta o que Kurotama quer dizer, já que um gato não pode ser humano. No entanto, Kurotama o lembra de que sabe usar magia de transformação. Como essa magia pode ser usada para se transformar em uma criatura maior, ele aprendeu a assumir a forma de um humano. Então demonstra essa transformação ao Sr. Asa, tomando a aparência de um jovem garoto. O pobre dragão fica atordoado ao perceber que ensinou aquele gato exatamente como se transformar na criatura que sempre mandou que ele evitasse. Ao notarem a reação do Sr. Asa, os gatos se preparam para partir antes que ele fique ainda mais furioso. Os gatos que desejam visitar os humanos sobem nas costas de Kurotama, enquanto seus irmãos mais novos se despedem. Quando os gatos mais velhos partem, seus pais riem da saída engraçada dos filhos. O Sr. Asa também suspira, sabendo que não pode controlar os desejos dos gatos. No fim, ele reza para que todos eles tenham uma vida feliz, não importa para onde decidam ir. Certo dia, um gato preto da floresta chamado Kurobane decide passear pelo reino dos humanos. Como chegou tarde à cidade, já é noite, então todos estão dormindo. Na verdade, essa é a primeira vez que o gato preto visita os humanos. Alguns dias antes, o Sr. Wing havia pedido que ele fosse até lá. Recentemente, um novo príncipe havia nascido, então o rei queria que um gato sábio da floresta examinasse e orientasse seu filho. Como um dos amigos de Kurobane era próximo do rei, o Sr. Wing pediu que ele visitasse o reino humano em seu lugar. Enquanto Kurobane caminha pelas ruas, ele percebe que o Sr. Wing sempre tentou evitar os humanos, mas sempre que eles lhe pedem alguma coisa, ele nunca recusa. Infelizmente, como está de noite, todos os gatos que vivem com os humanos estão dormindo. Kurobane decide encontrar o palácio real sozinho. Perto dali, ele avista uma construção gigantesca e deduz que deve ser o castelo. Usando uma magia especial de movimento, ele salta por cima de uma muralha enquanto admira a arquitetura dos humanos. Em seguida, decide entrar em um quarto pela janela para descansar durante a noite. Porém, o quarto está tomado pelo choro baixinho de um bebê. Curioso, Kurobane pula sobre a cama, onde encontra um bebê de cabelos loiros. Ao ver o gato, o bebê começa a chorar ainda mais alto, deixando Kurobane em pânico. Para acalmar o bebê, ele tenta acariciar o rosto dele com sua cauda macia. Ao sentir o pelo do gato, o bebê rapidamente se acalma e começa a rir. Então, uma criada entra no quarto para verificar o bebê, mas o encontra segurando a cauda de Kurobane. Ela sorri sabendo que o rei estava esperando a visita de um gato da floresta ao reino. Kurobane explica que fez o bebê chorar sem querer e que agora acabou preso no papel de babá. A criada ri, entendendo por que o príncipe não havia chorado naquela noite. Ao ouvir as palavras dela, Kurobane fica surpreso ao descobrir que aquele bebê era justamente o príncipe que ele estava procurando. Sentindo-se constrangido, ele explica à criada que deveria ter conhecido os pais do príncipe primeiro. Ela se oferece para transmitir sua mensagem ao rei, e no dia seguinte, Kurobane encontra o rei em seu salão. Lá o rei ri, feliz em vê-lo. Durante todo esse tempo, ele havia escutado rumores sobre um certo gato preto da floresta, que tinha derrotado um urso sozinho. Agora, ao ver o gato diante de si, ele se sente orgulhoso por ter um mentor tão forte para seu filho. Kurobane fica sem jeito, pensando que o próprio rei é tão enorme quanto um urso. Quando o rei pergunta sua opinião sobre o filho, Kurobane ressalta que ele é literalmente apenas um bebê. Ao lado do rei, sua companheira felina sorri ao se lembrar de que o conheceu de uma maneira completamente oposta. Quando o rei ainda era criança, ele havia se aproximado sozinho da gata adormecida. Depois de se encontrar com o rei, Kurobane decide passar algum tempo no palácio real para conhecer melhor o príncipe. Com o passar dos dias, o gato preto observa o príncipe crescer, deixando de ser um bebê e se tornando uma criança pequena. Alguns anos depois, o príncipe se tornou uma criança ousada, capaz de escalar árvores altas sem medo. Querendo ver Kurobane, ele corre até a área de treinamento real. Lá encontra o rei conversando com os gatos sobre uma guerra que está acontecendo nas proximidades. O rei explica que o
país vizinho está travando uma guerra contra o Lorde Demônio. Embora seu reino não possa lutar ao lado deles, ele está enviando suprimentos para ajudar o outro país. Desejando enfrentar pessoalmente o Lorde Demônio, o rei fica frustrado, então Kurobane o lembra de seus deveres com o reino. O rei admite que está preso às próprias responsabilidades. Quando era criança, ele sempre quis sair em aventuras ou fazer algo ousado. Jamais imaginaria que cresceria e se tornaria um rei que colocaria seu reino em primeiro lugar a cada decisão. Naquela época, o rei também encontrou um urso. Diferentemente de Kurobane, ele não tinha força para derrotá-lo, então só conseguiu fugir para salvar a própria vida. Enquanto o príncipe escuta a conversa, a Gata Branca explica que Kurobane é na verdade uma lenda entre os Cat Siths. Apesar de os gatos serem feras poderosas, a maioria deles não teria nenhuma chance contra um urso sozinho. Ao matar um urso por conta própria, Kurobane fez o impossível. Ao ouvir isso, ele se vira e diz que existem outros gatos mais fortes do que ele. Como Kurobane fazia parte do grupo que derrotou um urso pela primeira vez, ele acredita que seus outros irmãos também possuem força suficiente para matar uns sozinhos. Ao escutar isso, a Gata Branca percebe que ele é um dos irmãos lendários. Ela pergunta o que os outros irmãos estão fazendo. Então Kurobane explica que não entra em contato com eles há algum tempo. Enquanto os três continuam conversando, o príncipe os interrompe, querendo um desafio mais difícil de Kurobane. Ele salta da muralha e pergunta ao príncipe se gostaria de tentar pegar sua cauda agora. Isso irrita o príncipe, então Kurobane o leva embora. Algumas semanas depois, o país vizinho vence a guerra contra o Lorde Demônio. Para comemorar a vitória, o país envia seus heróis para visitar o rei como forma de agradecimento pelo apoio. Dentro do palácio, enquanto o rei parabeniza os guerreiros heróicos, Kurobane fica chocado ao encontrar seu próprio irmão, Kurotama, entre eles. Kurotama abre um sorriso e faz um gesto brincalhão, pedindo que ele permaneça em silêncio. Por dentro, Kurobane fica impressionado ao saber que seu irmão aventureiro, de antigamente, havia se tornado muito mais forte. Mais tarde, ele encontra o príncipe escondido em uma árvore. O príncipe pede que Kurobane lhe ensine magia. Então ele explica que crianças não podem aprendê-la antes dos 8 anos de idade. Embora o príncipe compreenda, ele ainda está empolgado depois de conhecer os heróis lendários. Desejando se tornar tão forte quanto eles, ele pede que Kurobane o leve para viver aventuras. O príncipe acredita que uma pessoa só pode se tornar forte partindo em aventuras. Pensando melhor, ele decide que no fim das contas, quer se tornar tão forte quanto Kurobane. Como o Gato Preto o criou durante toda a sua vida, o príncipe quer ser digno de permanecer ao lado dele. Ao ouvir palavras tão grandiosas vindas de uma criança tão jovem, até mesmo o descontraído Kurobane fica surpreso. Agora ele está ansioso para descobrir o que o príncipe será capaz de realizar no futuro. Ele avisa ao garoto que aprender magia não é suficiente para partir em aventuras. Além da magia, ele também precisará conseguir as armas e os equipamentos adequados para sobreviver na natureza. O príncipe concorda com a cabeça, então Kurobane também lhe diz para mudar sua atitude, pois deseja que ele se torne ainda mais confiante do que já é. Anos depois, sob o treinamento de Kurobane, o príncipe se torna forte o bastante para lutar sozinho e usar magia. Certo dia, ele foge escondido do Palácio Real para matar um urso da floresta. Mais tarde, ele arrasta o urso morto pela cidade, chamando a atenção de todos ao redor. Como o príncipe é tecnicamente um fugitivo, ele tenta esconder sua identidade de todos. Vestindo apenas uma tanga simples, ele joga o urso morto dentro da guilda dos aventureiros. Embora afirme que encontrou o animal já morto na floresta, as recepcionistas da guilda ficam desconfiadas ao perceberem todas as marcas e hematomas em seu corpo. Ao notar que o príncipe é um péssimo ator, Kurobane pede à recepcionista que o registre como aventureiro. Alguns meses depois, o príncipe deixa o cabelo crescer e veste um traje elegante. Ele participa de um baile real onde chama a atenção de algumas jovens damas. Como o príncipe raramente aparece em público, algumas mulheres perguntam seu nome. Elas descobrem que ele se chama Stanleto. As garotas ficam chocadas ao saber que o príncipe tem apenas 12 anos, pois ele é extremamente alto por causa da genética do pai, e tem o corpo de um homem devido a todo o treinamento na floresta. O próprio Stanleto deixa o baile, irritado com todos aqueles convidados reais idiotas, e com as regras de etiqueta. Como o príncipe só se importa com aventuras, ele odeia toda a atenção das damas. Além disso, também acredita que é jovem demais para romances. Stanleto não entende por que as mulheres nobres são tão predatórias. Então Kurobane explica que escolher um parceiro romântico é como caçar. Em vez de matar um alvo em busca
de comida ou glória, essas garotas fazem o possível para encontrar o homem mais bonito e poderoso, garantindo assim uma boa posição para si mesmas. Ao ouvir a palavra caça, Stan Leto fica animado e pensa que também deveria caçar alguma coisa. Kurobane também percebe que está ficando enferrujado, então o príncipe diz que está na hora de partirem para outra aventura. Alguns dias depois acontece a festa de aniversário do rei. Lá o rei cumprimenta todos os convidados, que não param de elogiar seu excelente filho. Stan Leto observa a reunião por algum tempo antes de pedir ao pai uma pausa, até a próxima cerimônia de fogos de artifício. O rei ri sabendo que seu filho está exausto de cumprimentar convidados o dia inteiro, e permite que Stan Leto descanse em seu quarto por um tempo. Mais tarde, quando chega a hora dos fogos de artifício, um dos servos do rei aparece correndo com notícias urgentes. Ele revela que o príncipe desapareceu do quarto, deixando uma mensagem dizendo que saiu em busca de aventuras. Chocado, o rei leva a mão ao rosto, percebendo que foi enganado. Ainda assim, ele sabe que isso acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde, então reza para que seu filho fique em segurança. Enquanto isso, Stan Leto e Kurobane correm o mais longe que conseguem, tentando alcançar o país vizinho além da Floresta dos Novatos. Depois de algum tempo, eles param na floresta para descansar. Stan Leto se pergunta se sua identidade será descoberta no país vizinho. Kurobane o lembra de que o rei provavelmente espalhará cartazes de aviso sobre ele em breve, então precisam se apressar. Por enquanto, o príncipe corta o cabelo para evitar ser encontrado. Para não levantar suspeitas, ele decide mudar sua identidade e fingir ser um caipira. Para começar sua transformação, ele muda seu nome para Stan. Em seguida, o príncipe vai dormir sobre o galho de uma árvore. Kurobane fica surpreso com sua postura estranha, então o príncipe o lembra de que é mais seguro dormir em lugares altos. O gato concorda e sobe em uma árvore também. Porém, Kurobane logo percebe que os colchões e almofadas macias do castelo real o deixaram mal acostumado. Pela manhã, ele encontra o príncipe ajoelhado, vestindo apenas sua tanga. Stan explica que se livrou das roupas, para evitar ser identificado como um nobre. Kurobane o lembra de que até mesmo os caipiras podem usar roupas, mas Stan não dá a mínima. Então, ele agarra um coelho que estava por perto e começa a comê-lo cru. Até Kurobane, que é um animal predador, sente nojo, mas o príncipe acha completamente normal comer daquela forma. Alguns dias depois, ele decide procurar um lobo para matar. Ao ouvir isso, Kurobane avisa ao príncipe que ele ainda não está pronto para enfrentar lobos, principalmente porque eles lutam em matilhas. De repente, eles escutam o rugido de um urso nas proximidades. Stan fica animado diante de um verdadeiro desafio, mas Kurobane manda que ele recue. Ele lembra ao príncipe que um urso é um dos monstros mais fortes da floresta, então eles não podem se arriscar. No entanto, o príncipe acredita que continuará fraco para sempre se continuar fugindo como um covarde. Contra a vontade de Kurobane, ele lança um feitiço e corre em direção ao urso, pedindo que o gato salve sua vida caso o animal seja forte demais. No fim, Kurobane fica completamente furioso com o comportamento teimoso do príncipe, mas ainda assim o apoia com sua magia de relâmpago. Depois de algum tempo, eles conseguem derrotar o urso. Em seguida, vendem o animal em uma cidade próxima por uma boa fortuna. Com o dinheiro novo, Stan compra roupas para vestir com muita felicidade. Ele também aluga um quarto em uma estalagem para descansar. Lá dentro, Kurobane o repreende por suas ações imprudentes de antes. Ele lembra ao príncipe que, mesmo possuindo magia, não deve enfrentar um inimigo sem conseguir primeiro o equipamento adequado. Ao ouvir isso, o príncipe decide comprar uma arma para si. Enquanto pensa em qual arma deveria escolher, ele se lembra de que no castelo real havia uma espada mágica que conduzia perfeitamente sua mana. Agora que possui dinheiro, Stan quer comprar sua própria espada mágica, adequada para um aventureiro. Alguns dias depois, ele decide deixar a cidade em busca de mais aventuras. Enquanto os moradores se reúnem para se despedir, Stan agradece a todos por terem cuidado dele. Todos na cidade ainda desconfiam daquele garoto bonito que apareceu do nada e virou o mundo deles de cabeça para baixo. De repente, um deles recebe um cartaz de pessoa desaparecida enviado pelo próprio rei. Quando todos olham para a imagem do príncipe, finalmente percebem que aquele pestinha aventureiro era o próprio príncipe desaparecido. Enquanto isso, o príncipe corre para longe, feliz por começar suas aventuras. No futuro, ele realizará grandes feitos e ficará conhecido como o lendário rei-herói. Algum tempo depois, um gato branco pede ao Sr. Wing para se aventurar pelas montanhas. Infelizmente para ele, o Sr. Wing continua recusando, pois as montanhas são perigosas demais. Além de ficarem muito longe da floresta, elas também abrigam monstros muito mais fortes do que os ursos da floresta. Por outro lado, esse gato branco não consegue nem matar um urso sozinho, então o Sr. Wing acha que ele não teria a menor chance na natureza selvagem. No entanto, apesar de todos os
avisos, o gato branco continua implorando para que ele o deixe ir. Ele quer sair da floresta para conhecer um novo mundo e reivindicar território em um lugar onde gatos nunca foram vistos antes. Mesmo assim, o Sr. Wing rejeita firmemente todas as tentativas dele de partir. O gato branco não se deixa desanimar. Recusando-se a desistir de seu sonho, ele continua importunando o Sr. Wing repetidas vezes, até que ele finalmente se cansa e concorda em deixá-lo ir. Porém, antes que o gato possa partir, o Sr. Wing coloca nele um rastreador mágico por GPS, por segurança. Com permissão para explorar o mundo, o gato branco sai correndo, animado para começar sua jornada. Algum tempo depois, o gato branco finalmente chega ao pé das montanhas. Apesar de saber que as montanhas abrigam monstros perigosos, ele está ansioso para descobrir novas terras e reivindicar um bom território. No entanto, durante o caminho até as montanhas, ele não comeu nada além de ratos sem tempero. Agora está cansado deles e quer experimentar novos sabores. Como as montanhas estão repletas de vegetação exuberante, o gato decide caçar alguma presa diferente. Ele avista alguns pássaros e esquilos por perto e corre até lá para conferir. Ao se aproximar de um ninho de pássaros, o gato branco se prepara para usar suas técnicas de caça. Então ele percebe algo incomum. Uma garota humana subiu na árvore e está se movendo lentamente em direção aos pássaros. De alguma forma, essa garota está escondendo sua presença. Então os pássaros continuam parados no mesmo lugar. Finalmente, depois de chegar até os pássaros, a garota salta rapidamente e os captura com uma rede. O gato branco fica impressionado com a captura, mas então percebe que ela vai cair direto no chão. Depois de atingir o solo, a garota permanece imóvel por alguns instantes. Preocupado, o gato branco a sacode até que ela acorde. Ele a aconselha a parar de ser tão imprudente. Ao ouvir um gato falar pela primeira vez, a garota pensa que sofreu algum dano cerebral por causa da queda. Porém, depois que o gato branco explica que realmente sabe falar, ela decide acreditar nele. Ele pede que ela tome mais cuidado durante suas caçadas, mas a garota diz com confiança que é forte o bastante para não se machucar. Mesmo assim, o gato diz que ela deveria ser mais cuidadosa. A garota admite que essa é a única forma de caçar que conhece. Então o gato branco se pergunta se os pais dela não lhe ensinaram mais nada. Ela sorri e revela que cresceu como órfã. Ao ouvir isso, o gato branco fica com pena dela. Então, enquanto a garota examina sua captura, decide caçar ainda mais para que todos em casa possam comer carne. Ao ouvir isso, o gato descobre que ela ainda vive com outras pessoas. A garota explica que mora com outras crianças em um orfanato administrado por um padre bondoso. Depois de conhecer melhor a garota, o gato decide ajudá-la a caçar. A garota não acredita que um gatinho tão pequeno possa fazer muita coisa. Então ele mostra a ela um feitiço de relâmpago. Esse feitiço mata instantaneamente um coelho grande e um pássaro, deixando a garota chocada. Enquanto ela fica impressionada, o gato aproveita a oportunidade para se gabar de sua própria força. Ele diz com orgulho que, embora não consiga matar um urso sozinho, ainda é forte o bastante para sobreviver nas montanhas. Então observa a garota retirar as penas e as entranhas dos animais. Curioso, o gato pergunta por que ela está limpando tanto sua comida. A garota explica que vai preparar uma sopa com a carne, então precisa limpá-la primeiro. Ao ouvir isso, o gato fica agradavelmente surpreso. No passado, ele provou uma sopa preparada pelos chefes reais na capital. Desde então, apaixonou-se por aquele prato simples, mas bastante nutritivo. Agora ele está animado para experimentá-lo mais uma vez. Vendo a empolgação em seu rosto, a garota gentilmente o convida para jantar com ela. Logo eles retornam ao orfanato, onde todas as crianças começam a admirar o gato branco. Ao verem a carne pendurada no corpo do gato, as crianças se perguntam se estão ajudando a irmã mais velha a carregá-la. Ofendido, o gato branco diz que caçou tudo sozinho. Ao ouvi-lo falar, todas as crianças ficam tão surpresas quanto a irmã mais velha delas havia ficado. A irmã mais velha explica às crianças que o gato caçou a maior parte da comida, deixando todas impressionadas. De repente, o padre volta para casa, irritado com a garota por ter ido caçar novamente. Enquanto ele a repreende por sempre se machucar, o gato branco fica aliviado ao ver que existe um adulto cuidando das crianças. Enquanto isso, a garota discute com o padre, agindo como se não tivesse se machucado. Infelizmente, o gato branco a chama de mentirosa, o que a deixa ainda mais irritada. O padre percebe que a garota capturou muito mais animais do que de costume, então conclui que o gato deve tê-la ajudado. Ele agradece por ter cuidado dela. O gato sorri e lembra ao padre que ainda está esperando sua sopa como pagamento. Ao ouvir isso, o padre concorda com a cabeça. Ele apresenta a garota como Gelly e garante ao gato que ela prepara uma ótima sopa. Atrás dele, Gelly tenta escapar discretamente para evitar outra bronca. Infelizmente, o padre a pega e começa a repreendê-la novamente. Diante disso, o gato branco pensa que o padre é um guardião
guardião responsável. Assim que Gelly e o padre se afastam, as outras crianças se aproximam dele. Curiosas, todas começam a fazer carinho em diferentes partes de seu corpo, para testar suas reações. No início, a Gato Branco gosta dos carinhos e das coçadinhas, então uma delas agarra seu rabo, o que o irrita bastante. Mesmo assim, como um gato adulto, ele se obriga a continuar sendo gentil com as crianças. Isso só piora a situação, pois elas ficam ainda mais ousadas com o rabo dele. Algum tempo depois, Gelly termina a sopa e chama todos para comer. Depois de servir as outras crianças, ela também entrega ao Gato Branco um prato de sopa. Antes de comerem, todas as crianças agradecem a Deus pela comida. Então, o Gato Branco prova a sopa pela primeira vez. Gelly espera que a sopa não esteja apimentada demais, mas o gato nem espera que ela termine. Ele começa a devorá-la como um lobo faminto e esvazia o prato inteiro em um segundo. Depois de terminar a sopa, o gato fica tão impressionado com a comida de Gelly que começa a pensar que ela é algum tipo de anjo. Durante a noite, as crianças ainda estão brincando com o Gato Branco quando Gelly diz que está na hora de dormir. Depois que as crianças vão embora, o padre aparece querendo conversar com o Gato Branco em seu quarto particular. Ele leva o gato até um escritório, cuja porta é trancada com uma senha mágica. Quando o padre abre a porta usando sua magia, o Gato Branco fica surpreso. Dentro do quarto, ele encontra as paredes decoradas com todo tipo de equipamento de aventureiro. O padre explica que costumava ser um aventureiro que explorava todos os tipos de lugares com seus amigos. Na verdade, alguns dos equipamentos daquele quarto pertenciam aos antigos amigos dele. Ele sorri, revelando que também visitou a floresta durante sua juventude. Enquanto o gato fica impressionado, os dois começam a compartilhar histórias de suas vidas. O padre logo descobre que o Gato Branco precisou se esforçar bastante para convencer o Sr. Wing. Embora entenda por que o gato queria viver algo novo, ele acha que o Sr. Wing fez a coisa certa ao ser cuidadoso com ele. Para evitar as criaturas perigosas da montanha, ele sugere que o gato faça um caminho diferente ao redor dela. Ao ouvir isso, o gato explica que isso iria contra seu objetivo de encontrar um bom território dentro das montanhas. No entanto, antes de conquistar qualquer território, o gato sabe que precisa ficar mais forte. O padre sugere que ele fique no orfanato até se tornar forte o bastante. Ele ressalta que todas as crianças gostam dele. Além disso, o gato também adora a sopa de Gelly, então é uma situação vantajosa para todos. Ao pensar em comer a deliciosa sopa dela todos os dias, o gato fica tentado a permanecer ali. Então ele se lembra da técnica de caça horrível de Gelly e decide ensiná-la enquanto estiver hospedado no local. De repente, uma sombra escura passa rapidamente pela janela. Os dois percebem e o padre se pergunta se realmente viu aquilo. O gato suspira, sabendo que é o protetor Sr. Wing, verificando se ele está seguro. Do lado de fora, o Sr. Wing circula o orfanato por algum tempo. Assim que fica satisfeito ao ver que o Gato Branco está a salvo, ele deixa o local. Na manhã seguinte, o Gato Branco é cercado por ainda mais crianças curiosas tentando acariciar seu corpo. Depois de algum tempo, as crianças finalmente vão embora, quando o padre as chama para dentro para as aulas. Exausto com toda aquela atenção, o gato se pergunta por que agora existem ainda mais crianças. Gelly explica que aquelas crianças não são órfãs, elas apenas visitam o local todos os dias para estudar com o padre. Ao ouvir isso, o gato entende, mas se pergunta por que Gelly não entra como as outras. Ela revela que já aprendeu tudo aquilo, então o gato pergunta o que ela faz durante seu tempo livre. Em vez de estudar com as crianças, ela vai até a guilda dos aventureiros em busca de alguns trabalhos. Ao ouvir isso, o gato se pergunta como ela consegue ser paga com aquelas habilidades de caça horríveis. Gelly fica ofendida e ressalta que aceita outras missões, como coleta, que são fáceis para ela. Confuso, o gato se pergunta por que precisam de um aventureiro para realizar tarefas básicas, como coletar ervas. Diante disso, Gelly lembra de que as montanhas estão cheias de perigos. Embora qualquer pessoa consiga coletar as ervas facilmente, elas não conseguem se proteger caso uma fera selvagem as ataque. Como Gelly é poderosa o bastante para usar magia, ela pode aceitar esses trabalhos com segurança. Mesmo assim, o gato não fica convencido. Enquanto acompanha Gelly até a guilda, ela conta com orgulho que o padre lhe ensinou magia por causa de seu talento incrível, já que ela consegue usar magia. O gato se pergunta por que não a utiliza para caçar. Gelly revela que só consegue usar um feitiço de explosão, então causaria um desastre se o usasse em tarefas pequenas. Depois de algum tempo, eles chegam à guilda dos aventureiros. O Gato Branco se pergunta por que a guilda é tão pequena, então Gelly o lembra de que eles estão em uma cidade pequena. Com exceção da enorme capital real, a maioria das guildas é pequena e recebe poucos visitantes. Então ela avisa o gato para parar de insultar a pequena cidade deles antes de entrar na guilda. Depois que ela aceita uma missão, o Gato Branco se pergunta se ela é a única aventureira da cidade. Gelly explica que existem outros aventureiros também, mas eles costumam sair bem cedo pela manhã para completar suas missões. Enquanto caminham em direção aos campos, o Gato Branco pergunta a Gelly sobre todos os monstros da natureza selvagem. Ela diz que os campos possuem gafanhotos com garras e
tropeiras com presas afiadas, mas o gato acha que eles são apenas pragas. Gally concorda, mas avisa que esses insetos e pequenos animais são bem grandes e ferozes. Mesmo assim, ela admite com orgulho que consegue lidar com todos eles. Atrás dela, o gato permanece em silêncio. Como está acostumado com magias poderosas, ele acha que Gally não é forte o bastante, nem mesmo para sonhar em enfrentar monstros maiores. Logo, eles encontram a erva medicinal de que Gally precisa para sua missão. Ela se senta e começa a desenterrar a erva, explicando que as raízes precisam permanecer intactas. Caso contrário, a planta inteira perde seu valor. Observando-a retirá-la com tanto cuidado, o gato se pergunta por que ela não usa magia para removê-la. Mais uma vez, Gally o lembra de que só consegue usar magia de explosão, o que claramente não é adequado para esse trabalho. Ao ouvir isso, o gato encontra outra erva e mostra a ela como removê-la facilmente com magia de levitação. Surpresa, Gally pede que ele a ajude a coletar o restante das ervas. Sem vontade de trabalhar tanto, o gato se recusa. No entanto, Gally o suborna com a promessa de sopa extra, então ele concorda imediatamente. Depois de algum tempo, eles enchem uma bolsa inteira com as ervas. Gally acha que está na hora de ir embora, feliz por terem coletado tanta coisa. Enquanto pensa em todo o dinheiro que receberá pelas ervas, o gato sente algo estranho por perto. De repente, ele se vira, percebendo um grupo de gafanhotos gigantes atrás deles. Ao notar sua postura, Gally tira uma varinha mágica para lutar. Quando os gafanhotos avançam, o gato branco acerta um golpe ascendente em um deles. Em seguida, ele paralisa os outros dois gafanhotos com sua magia. Com os pequenos monstros imobilizados, Gally lança sua magia de explosão contra eles. Diante dos olhos chocados do gato, a magia de explosão detona como uma bomba nuclear. Ele começa a gritar com Gally por ser tão descuidada, mas ela acha completamente normal que sua magia seja tão destrutiva. Normalmente, magos humanos enfrentam problemas devido à falta de mana ao usar feitiço. No caso de Gally, parece que ela é poderosa demais para o próprio bem. O gato pede que ela pratique o controle de sua magia, mas Gally acha que isso daria trabalho demais. Depois disso, eles começam a voltar para casa carregando as ervas. De repente, o gato branco se oferece para ensinar tudo sobre magia a Gally. Curiosa, ela se vira para ouvi-lo. Na mente do gato, Gally certamente aceitará sua oferta para tornar sua vida de coletar ervas e raízes mais fácil. Se isso acontecer, o gato acredita que terá tirado a sorte grande e receberá uma quantidade infinita da deliciosa sopa dela. Infelizmente, ele volta à realidade quando Gally recusa de forma direta, dizendo que isso daria trabalho demais. Desesperado para chamar a atenção dela, o gato começa a tentá-la, falando sobre toda a carne e o dinheiro que ela poderia conseguir com feitiços melhores. Embora Gally ainda não esteja muito interessada, ela decide concordar, desde que as sessões de treinamento não sejam muito longas. O coração do gato arde com a paixão de transformá-la em uma maga de primeira classe. Depois de algum tempo, o Sr. Wing os observa silenciosamente em sua forma de gato. Embora estivesse preocupado com o gato branco, ele acha que não há problema em confiá-lo aos humanos bondosos daquele orfanato. O gato branco percebe sua presença, mas permanece em silêncio, já que o Sr. Wing deseja continuar escondido. Depois que o Sr. Wing vai embora, o gato segue Gally, ansioso para começar as aulas de treinamento dela. Conforme os dias passam, ele decide ficar com ela por muito tempo, tornando-se seu melhor amigo. Esse foi o final do 5º episódio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6, e assista ao próximo vídeo na tela.